Bom dia, Valdênia, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, é hora de ficar informado aqui na Canção Nova. São 9 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Aqui em São Paulo o frio chegou com tudo e a máxima hoje, Valdênia, você quer saber? Não deve passar de 14 graus. Dia gelado aí. Bom, essa semana a igreja vive o dia da Assunção de Nossa Senhora, amanhã dia 15. Aqui no Brasil a celebração vai ser no domingo. Para entender mais sobre esse dogma católico, a gente vai a Jerusalém e depois ao Vaticano. Bom, a gente também tem um alerta hoje sobre o uso do fone de ouvido. Olha que eu estou usando, mas tem que ter cautela, tem que saber como usar. Aqui em São Paulo está acontecendo um mutirão para cuidar da saúde auditiva. O CN Notícias está só começando. Hoje é quarta-feira, dia que a gente fica na expectativa para a catequese com o Papa Francisco, só que hoje não tem esse encontro. Vamos entender por quê, conversando ao vivo com a Lísia Costa. Olá, Lísia, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, hoje não tem catequese por aqui, quase ninguém, quase nenhum italiano circulando, tem mais turista mesmo, mas por quê? Porque aqui é o tradicional Ferragosto. Celebra amanhã, mas a semana inteira os italianos dão uma pausa. Esse feriado, ele começou na época ainda do imperador Augusto, na Roma Antiga, encerrava o período das colheitas, as pessoas tinham trabalhado muito. Augusto deu esse período como um período de descanso. A igreja também pegou esse feriado 15 para poder celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora. Então, hoje, o vaquinho parado, vários pontos comerciais aqui de Roma também tem uma plaquinha fechada para férias. O povo leva de fato a sério esse período e, é claro, aproveita, inclusive porque se aí está frio aqui, as temperaturas estão muito altas, está bem difícil de ficar por aqui na cidade de Roma. Então as pessoas vão para as praias e aproveitam esse Ferragosto, esse feriado de Augusto, depois se transformou também nas férias de agosto. Mas amanhã o Papa vai aparecer aqui na janela do Palácio Apostólico para poder fazer o Ângelus, a oração mariana, porque o dia 15 é a festa da Assunção de Nossa Senhora e se celebra de fato aqui nesse dia. No Brasil nós sabemos, mas aqui se celebra no dia 15. Esse dogma foi instituído por Pio XII em 1950, no dia 1º de novembro. Interessante que essa semana nós entrevistamos um padre, ele era seminarista na época, mas esteve aqui na Praça de São Pedro nesse dia, contou que estava cheia, que foi um dia muito emocionante. Essa reportagem vai para o jornal amanhã, no dia de agosto. Você vai poder também viver essa emoção de saber como foi esse dia tão especial da instituição do dogma. Outra coisa é que esse dogma ele foi instituído por Pio XII, é uma tradição muito antiga da igreja, principalmente no Oriente, já se celebrava o fato de que Nossa Senhora tinha sido levada ao céu, não tinha sofrido a morte, mas tinha sido carregada por Jesus até o céu. Mas Nossa Senhora, mesmo em missão, aqui em 1947, aqui em Roma, ela disse que ela tinha sido levada pelos anjos e por Jesus até o céu. Essa aparição, conhecida hoje como Nossa Senhora da Revelação, foi anunciado para o Papa Pio XII sobre esse anúncio de Nossa Senhora, e ele também levou em consideração esse fato e proclamou esse dogma, e toda a igreja hoje celebra com muita alegria essa certeza de que Nossa Senhora dá corpo e ara a eternidade. Então nós ficamos por aqui, é um pouco feriado, a gente está trabalhando, mas também dá para aproveitar um pouquinho esse calor, os dias mais longos aqui na Itália. Rodrigo. Que bom, Lísia, muito obrigado pelas informações, viu? Um abração. Bom, agora a gente continua, daqui a pouco a gente vai para Jerusalém entender mais um pouco sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora, mas a Lísia falou do calor lá, os romanos estão hoje todos de folga, de férias, mas os missionários estão lá trabalhando bastante, né? Bom, vamos ver então como fica a previsão do tempo para hoje aqui no Brasil. O tempo fica instável na região sudeste após a passagem de uma frente fria. Chove no Espírito Santo, leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. Não há condições para chuva nas demais áreas da região. Pode gear em quase todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Há possibilidade de chuvisco em Curitiba. Nas demais áreas não há previsão de chuva. Dia de sol forte e tempo firme no Nordeste. Para a área norte do Maranhão, são esperadas pancadas isoladas de chuva com raios a partir da tarde.
Na região norte, dia com nuvens e vários momentos de chuva no oeste do Amapá e no norte de Roraima. Já entre o Tocantins e o Acre, o sol aparece e não tem previsão de chuva. O céu fica encoberto no noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas da região centro-oeste, o dia será com sol e não há expectativa para chuva. A gente vai para o intervalo. A seguir, a Câmara dos Deputados aprova texto da medida provisória que altera regras trabalhistas. E agora imagens ao vivo aqui da capital. Olha só que dia gelado. A mínima 11, a máxima 14 graus. Eu volto daqui a pouco. CN Notícias de volta. Bom, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir hoje a proposta de reforma da Previdência. Para que a PEC não precise voltar à Câmara, o relator senador Tasso Gereissati espera a confirmação do texto aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração, porém reconhece que o texto precisa ser melhorado, sobretudo no que diz respeito às novas regras de previdência de estados e municípios. A tramitação prevê que a reforma seja votada no plenário em primeiro turno em 18 de setembro e em segundo turno no dia 2 de outubro. Bom, uma pesquisa mostrou que, para economizar, muito brasileiro está deixando de comer em restaurante e optando pela boa e velha marmita. A sobremesa foi cortada, o suco deixado de lado. O prato nosso de cada dia diminuiu, até que voltou à cena o que não sai de moda. Eu estou economizando muito, porque eu trago pronto de casa, então a comida de casa está dentro do meu orçamento. A marmita está mais em alta do que nunca, seja por praticidade, saúde ou mesmo economia. Estou comendo melhor, estou gastando menos e estou controlando mais o que estou comendo. No último ano, as refeições fora de casa ficaram mais caras e nada escapou. Subiu o prato feito, o famoso PF, o self-service à vontade, o executivo e o à la carte. E a gente sabe que tem muito ingrediente pesando nesse prato, mas não é no estômago não, é no bolso. Por que é tão caro comer fora de casa? Porque não é somente o alimento que está embutido ali, né? Ali tem um serviço, tem mão de obra, tem combustível, tem gás de cozinha. Então, existem outros componentes que sobem de preço, não somente os alimentos. O resultado? Quase 1 milhão a menos de pessoas frequentando estabelecimentos comerciais de alimentação. Em primeira análise, o desemprego está alto, né? Então isso eleva o endividamento das famílias, muitas famílias endividadas. Então, um dos primeiros pontos para diminuir o endividamento é cortar custo. Preço fixo para comer à vontade é a estratégia desse restaurante. Desse valor já é incluso também churrasco e sobremesa, para a gente tentar atrair o cliente, né, que está preferindo comer em casa nessa crise que a gente está. Além desse ambiente aconchegante, gostoso também, que é diferente por ser o ar livre, a gente tenta priorizar isso, o atendimento, a comida boa, o que a gente pode oferecer junto com tudo isso também. No entanto, quem já se acostumou com a rotina de cozinhar, não troca o tempero de casa. Marmita é tudo. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória da liberdade econômica. A MP visa reduzir a burocracia sobre atividades da economia e facilitar empreendimentos. A proposta altera regras trabalhistas, como normas para trabalho aos domingos e adoção do registro de ponto de funcionários. Hoje, os deputados devem analisar detalhes que podem alterar trechos do texto base aprovado para que, assim, seja encaminhada para votação no Senado. A gente vai agora dar uma olhada nas capas de alguns jornais estrangeiros. Na Espanha, o país destaca o assunto da migração na União Europeia. O jornal traz a informação da queda de 30% das chegadas irregulares, negando a crise migratória defendida pelo vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini. Na Espanha, travessias ilegais triplicaram em junho deste ano em relação às da Itália,
onde foram reduzidos em 7%, segundo o jornal. As rotas mais movimentadas levam a Grécia e Espanha. No jornal Le Figaro, a notícia é a Alemanha, que apresenta queda do PIB provocada pela queda das exportações. Aqui na América do Sul, El Clarín chama atenção para o presidente argentino Maurício Macri. Ele está lançando um pacote de medidas econômicas para incentivar o consumo numa tentativa de modificar a imagem de dureza e isolamento. Bom, o prazo para o Brexit está se aproximando do fim e a medida continua sem acordo. A saída do Reino Unido da União Europeia pode afetar o abastecimento de remédios na Europa. As informações com a Vanessa Andrade. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está irredutível e pretende retirar o Reino Unido do bloco europeu em 31 de outubro sem acordo, caso a União Europeia continue a se recusar a negociar um novo acordo de separação. Segundo especialistas, caso isso aconteça, alguns transtornos serão inevitáveis. Os profissionais de saúde já alertaram que a escassez de alguns remédios pode se agravar, caso isso aconteça, mas essa escassez não será só apenas aqui no Reino Unido, mas em toda a Europa. Porque cerca de 45 milhões de pacotes de remédios, eles são enviados daqui do território britânico para toda a Europa. Um comércio de aproximadamente mais de 14 bilhões de dólares só no ano de 2016, segundo um relatório do Parlamento Britânico. Andy Purber-Smith, autoridade da Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas, afirmou que, apesar da preparação intensiva para todas as situações, o Brexit sem acordo causaria transtornos no suprimento de remédios em toda a Europa. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Valeu, Vanessa. A seguir, São Paulo se mobiliza em mutirão para alertar sobre os cuidados com a audição. O André Cunha tem as informações daqui a pouquinho, né, André? Isso, Rodrigo. É dia de cuidar da audição aqui em São Paulo, principalmente nesses dias de frio, né? Eu conto daqui a pouco para você. CN Notícias de volta agora para falar sobre saúde auditiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 460 milhões de pessoas no mundo têm algum problema no aparelho auditivo. E aqui em São Paulo está acontecendo hoje um mutirão para conscientizar sobre isso. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o André Cunha. André, o que as pessoas podem encontrar aí? Olha, Rodrigo, quem passa por aqui pode fazer, por exemplo, exames de audiometria e otoscopia. A otoscopia é uma espécie de avaliação da membrana do tímpano. E, além disso, as pessoas podem conversar com especialistas, por exemplo, sobre fatores que levam à surdez. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Valéria Oyanguren. Ela é fonoaudióloga e uma das especialistas aqui do projeto. Valéria, bom dia, muito obrigado pela entrevista, tá? Primeiro é o seguinte, a gente tem aí 460 milhões de pessoas, 460 milhões de pessoas no mundo com problema auditivo, com algum problema auditivo. Houve um aumento significativo desse número, a gente quer saber o porquê desse aumento. Existem vários tipos de perda auditiva e vários motivos que podem causar a perda auditiva. Um dos grandes motivos é a exposição a ruído. Nós estamos expostos a ruído o tempo todo aqui, o carro passando. Muita gente usando fone de ouvido, música alta e o próprio envelhecimento, né? Hoje em dia as pessoas vivem mais e é natural do envelhecimento também perder a audição. Hoje a gente teve aí uma queda brusca na temperatura, né? Dificulta, facilita o aparecimento de algum problema na audição? A queda de temperatura causa resfriados, né? E está tudo interligado, o nariz, o ouvido. Então, isso pode gerar perda auditiva, não uma perda auditiva que vai durar, vai ficar o resto da vida, mas uma perda auditiva passageira por conta de infecções de ouvido. Okay. Quais são as formas de se prevenir? Não só nos dias frios, né? Mas de forma geral, o que a gente pode fazer para não ter um problema auditivo? É importante primeiro saber se na família tem alguém com perda auditiva, para observar e talvez passar num especialista
anualmente para fazer exames auditivos. O fone de ouvido, a música alta também é importante diminuir, não ficar ouvindo o volume muito alto e também fazer o diagnóstico, né? Para toda criança que nasce é importante, na hora do nascimento, já fazer a triagem auditiva para saber se essa criança tem algum problema de perda relacionado à perda auditiva. Obrigado, Valéria. Rodrigo, o mutirão segue até o próximo domingo, então quem passar por aqui tem a oportunidade de se inteirar sobre o assunto. É com você. Valeu, André, pelas informações. O André está lá no Largo da Batata, aqui em São Paulo. Bom, a Igreja Católica celebra amanhã a Assunção de Nossa Senhora. É um dogma de fé proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. E vamos então às informações direto de Jerusalém com a Danúbia Gleiser. Amanhã a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora e foi aqui em Jerusalém que Maria foi assunta ao céu. Para falar sobre este dogma de fé é que eu converso com o Frei Wander de Oliveira, ele é da Ordem dos Frades Menores. Frei, nós estamos num lugar muito significativo para a nossa fé. Que lugar é este? Nós estamos na igreja, na Basílica Beneditina da Dormição de Maria. Na antiguidade, esse espaço era uma grande basílica que englobava diversas memórias, inclusive o cenáculo, e segundo a tradição, foi onde Nossa Senhora viveu os seus últimos dias aqui na Terra. E o que significa Assunção de Nossa Senhora? Nossa Senhora, ela foi elevada aos céus, ela participa da plenitude do mistério pascal do seu Filho Jesus. Elevada aos céus em corpo e alma. Ela que teve a sua virgindade preservada na maternidade, também teve o seu corpo preservado e participa da plenitude da glória do seu Filho Jesus Cristo. A Igreja Oriental e a tradição oriental falam da dormição. Nossa Senhora que adormece e é conduzida pelo seu próprio Filho à glória da ressurreição. E como a festa da Assunção é celebrada aqui em Jerusalém pelos franciscanos? Celebramos uma vigília, hoje dia 14, e no dia 15, a grande celebração solene, acompanhada com a procissão e a veneração do túmulo de Nossa Senhora. Obrigada, Frei, pela sua participação. Eu conversei então com o Frei Wander de Oliveira, ele é da Ordem dos Frades Menores. E eu volto hoje, durante a programação da TV Canção Nova, com mais informação sobre os preparativos da Festa da Assunção. De Jerusalém, Danúbia Gleiser. Que legal, Danúbia, obrigado pelas informações. E antes de encerrar, eu deixo um convite para você, aqui está grande São Paulo. A Missão Canção Nova aqui em São Paulo realiza hoje o Cerco de Jericó na Catedral Nossa Senhora do Líbano. A programação começa às 7 da noite com adoração ao Santíssimo e a missa às 8 com o Padre Wellison. Mais informações sobre o Cerco de Jericó com São Miguel Arcanjo no site saopaulo.cançãonova.com. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente vai direto para a Cachoeira Paulista com a Renata Vasconcelos. Uma manhã viva para você, Renatinha, com você.